Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta muito bacana chamada Google Formulários ou Google Forms, tá? Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a automatizar a correção das suas provas. Então fica comigo até o final para aprender todas as funcionalidades e ver como é que você pode aplicar isso na sua sala de aula, ok? Então, basicamente a prova que eu estou falando, vou compartilhar a tela do meu computador para vocês, ela é basicamente isso aqui, ó. Eu posso personalizar essa figura, posso colocar o título, né, descrição, escolher o nome do aluno, organizar tudinho, colocar algum comando específico para a prova, as questões objetivas para o aluno marcar, tá? Tem algumas ferramentas, dá para você colocar até timer, tempo para o aluno fazer, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando como é que a gente coloca timer nessa prova, tá? Então, de imediato, a gente vai abrir a página do Google. Você vai ter que logar em uma conta Google, né? Você tem que logar em uma conta Google. Então, eu loguei uma conta Google aqui, certo? E aí tem várias formas de você encontrar o Google Forms. Uma forma mais rápida é você colocar formulários Google. Formulários Google, ele já vai aparecer no primeiro link o que você precisa acessar. Formulários Google. Aí você vem aqui em pessoal, ir para formulários Google. Então eu estou numa conta, aqui ele já puxou para minha conta que eu tenho já vários formulários, certo? Vários formulários aqui que eu já criei, de teste, né, um monte de coisa. Mas se eu acessar por uma outra conta, ele aparece só alguns tipos de modelo, né, e nenhum formulário criado ainda, tá vendo? Nenhum formulário criado. Você pode começar um em branco ou você pode usar alguns modelos existentes. Existem modelos aqui, inclusive, para a educação, ó, teste em branco, atividade final, avaliação, tá vendo? Avaliação do curso, tem tudo aqui, já tem um modelo pré-definido para vocês. Eu vou começar um do zero para a gente ir apresentando algumas funcionalidades para ficar mais prático, ok? Então eu vou iniciar um aqui do zero. Apareceu aí, do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir o conteúdo desse formulário, no caso, o conteúdo dessa avaliação. Então, eu vou colocar aqui primeiro o título, vou colocar aqui avaliação AV1 de matemática. Ou eu posso colocar aqui a série, avaliação AV1, nono ano A. E aí eu posso descrever aqui, disciplina, matemática, professor Éder Bento. Quando você clicar na caixinha aqui, a primeira coisa que eu penso que você deve perguntar é o nome completo, né? Nome completo do aluno. É a pergunta. Quando eu coloco isso nome completo, ele já alterou para resposta curta. Aqui tem vários tipos de resposta que você pode ter. Pode ter resposta curta, pode ser um parágrafo, pode ser múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, etc. Tem várias formas aqui de você fazer a pergunta, o tipo de pergunta que você vai utilizar, tá? Então eu coloquei nome completo, que é a primeira pergunta, e eu vou marcar obrigatório, porque eu quero que todos os alunos completem essa etapa, né? Porque eu preciso saber o nome dele, não pode ter prova em branco, correto? Beleza, tá pronto aí então. Aí eu posso clicar aqui em mais para adicionar mais uma pergunta, ou você pode clicar aqui em duplicar. Quando você duplica, ele já copia alguma coisa que você fez aqui, algumas coisas, por exemplo, essa marcação obrigatória aqui, ó, tá vendo? Ele já duplicou para você fazer a alteração, você pode alterar do jeito que você quiser. Ou então, se eu quisesse clicar aqui em mais, ele já trazia, só que sem ter a marcação igual da outra, tá vendo lá? Então fica a seu critério, tanto faz. Ah, eu criei aqui sem querer, é só excluir que dá tudo certo. Então aí você pode começar a colocar as questões, ou se você quiser, você pode adicionar algum texto. Então aqui tem a opção de colocar um título e uma descrição. Se você quiser adicionar
Você pode adicionar um título, uma descrição para colocar alguma informação específica, né? Então deixa eu apagar isso aqui. Então tem um nome completo e aí eu coloco um título e uma descrição. Aqui eu posso colocar uma explicação, posso colocar o conteúdo da prova. Conteúdo dessa prova. E aí eu posso colocar lá. Operações com números decimais, posso colocar, e assim por diante. Eu não quero colocar esse item, não tem problema. Apaga e coloca, apaga, exclui aqui, né? E você pode adicionar outra coisa. Aí eu vou adicionar mais uma pergunta, agora a partir das perguntas. E aí o que acontece? Normalmente você vai ter feito uma prova, já está pronta já. Você digitou ela lá no Word, a prova está pronta. E aí ela está pronta, só que você tem que transcrever para lá. Então basta fazer um copia e cola, né? Ctrl C, Ctrl V, é aquele negócio. Você vem aqui na pergunta, coloca a pergunta. Tá lá, é a primeira questão. A primeira questão está aí. Em qual dos números a seguir o algarismo 5 tem um valor de 500 unidades? Aí eu quero múltipla escolha, então basta eu ir copiando as alternativas aqui, ó. Vou acelerar um pouquinho. Aí, copiei a questão toda. Tá aí. O que eu posso fazer agora? Se eu quisesse adicionar uma figura, eu poderia. Não é o caso dessa questão. Ela é de múltipla escolha, está tudo pronto. Eu marco obrigatório. Então, ela está pronta. Adiciono outra questão agora. Se você quiser, pode colocar a numeração da questão. Não precisa, tanto faz, tá? Você que decide. Vem a segunda questão. A segunda questão tem um enunciado e tem uma imagem. Se você tentar colar a imagem lá, ela não vai, ó. Então você tem que clicar aqui para adicionar a imagem. O que você pode fazer? Você pode clicar com o botão direito em cima da imagem, salvar como imagem. Quando você clica em salvar como imagem, ela vai salvar em alguma pasta que você quiser. Uma outra forma de você fazer isso é usando a ferramenta de captura do Windows, tá? Que é essa aqui, ó, a ferramenta de captura. Se ela não tiver aqui, não tem problema. Você vem aqui no seu Windows e é só digitar captura. Ele vai aparecer ferramenta de captura. É só usar ferramenta de captura. Quando você clicar, vai abrir esse programinha aqui, ferramenta de captura. Aí é só você colocar novo, e aí você pode selecionar o tipo de imagem que você quer recortar aqui, ó. É muito útil essa ferramenta, tá? Muito útil. Uma outra forma de você usar a mesma ferramenta é usando o atalho Windows Shift S, que ele abre também uma tela de captura. Aí você pode selecionar captura retangular, captura livre, você pode capturar a janela inteira ou a tela inteira, tá? Então se eu quisesse usar captura livre, ele vai capturar de qualquer jeito aqui, tá vendo lá? Aí eu não quero, e ele já salva na área de transferência. Não, eu quero, de novo, Windows Shift S, eu quero a retangular. Então eu posso capturar retangular, ele já salva lá. Percebeu? Eu gosto muito de usar a ferramenta de captura, gosto muito de usar a ferramenta de captura, porque ela é bem prática para você salvar as imagens aí, tá bom? Então eu já salvei as imagens que eu precisava, tá aqui. Eu simplesmente preciso subir essa imagem lá. Então eu clico, arrasto e trago para cá, ou apertava o botão procurar e achava aquela pasta onde está a imagem.
e ele já sobe a imagem para cá, ok? Já está a imagem pronta aí, junto com o exercício. Então percebe que no enunciado, eu coloquei o enunciado e coloquei a figura. Agora, eu adicionei a figura. Eu não gostei muito desse formato. Eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e alinhar do jeito que eu quiser. Eu posso alinhar o centro, posso alinhar a direita, posso alterar, posso remover, posso alinhar a esquerda e assim por diante. Então agora a gente vai incluir as alternativas. Basta clicar um Enter aí, né, que ele já aparece a próxima alternativa para você preencher. Coloquei todas as alternativas, a questão está pronta. Então eu coloco obrigatória, novamente, e vou adicionar a última questão da nossa prova. A última questão eu coloquei uma figura como parte do enunciado também. Então, da mesma forma, eu salvei essa figura ou usando a ferramenta de captura, ou clicando com o botão direito e salvar como. A ferramenta de captura é muito útil quando você tem, às vezes, uma tabela que você... por exemplo, se a gente fosse nesse outro conteúdo, eu tenho essa questão aqui que tem uma tabela. Não teria como eu pegar essa tabela, copiar e mandar para lá. Então eu poderia utilizar a ferramenta de captura, né? A gente poderia simplesmente pegar aqui a ferramenta de captura, ó, e selecionar a tabela. Quando a gente selecionar, a tabela já está pronta no formato de imagem. Aí você pode salvar ela do jeito que você quiser e em formatos diferentes, né? Então você pode salvar ela em PNG, em GIF, em JPEG. E você salva essa tabela para você utilizar em algum outro tipo de questão. Então tá salva lá na minha pastinha, certo? Então nesse caso eu já tinha salvo essa figura também, tá aqui ela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero adicionar essa figura, então eu vou adicionar essa figura aqui, ó. Basta a gente clicar com o botão direito, eu posso procurar, ele vai abrir as pastas e a gente vai achar essa pasta por aí, ou eu simplesmente posso vir aqui e clicar e arrastar para lá. Tá aí. A gente simplesmente pode pegar agora os enunciados também, a parte do enunciado. E agora basta a gente pegar as alternativas. Marco como obrigatório, está pronto as minhas questões. Então, o primeiro passo que a gente fez, o primeiro passo foi inserir as questões. Então, a gente fez todo o processo de formatação, copiou, fez, né, digitou o que foi. Então, tá a questão aí, as questões, tudo pronto. Mas isso aqui ainda não está no formato que a gente precisa de prova. Então, o próximo passo agora a gente vai configurar esse formulário, esse conteúdo aí, certo? Como é que a gente vai configurar isso? Como é que ele vai configurar para valer ponto? Então, a gente vai clicar aqui em configurações, testes. Então, aqui em configurações tem várias configurações que você pode alterar aqui. Por exemplo, eu quero coletar e-mail dos meus alunos. Então, marco essa opção para eu coletar os e-mails deles para validação. Posso clicar recibo de resposta. Toda vez que um aluno responder, ele pode ser avisado que ele recebeu, que ele resolveu, né? Então ele pode receber um recibo. Posso marcar se ela solicita receber ou se sempre vai receber. Aí ela recebe um e-mail, né? Na dúvida está indicando aqui, ó, participante recebe uma cópia das respostas por e-mail, ok? Por e-mail eles recebem. É necessário fazer login, aí eu coloco limitar a uma resposta
é interessante para uma prova a gente marcar para uma resposta apenas. E aqui os participantes podem editar após o envio, podem ver gráficos de sumário de resposta de textos, aí você decide como é que você vai fazer isso, tá? Vou deixar marcado esses daqui. Apresentação, eu posso colocar, mostrar a barra de progresso, quantas questões faltam ainda e tal, embaralhar as ordens de perguntas. Isso aqui é uma opção muito interessante, você pode usar quando você vai aplicar a prova para muitas pessoas, mesmo que eles estejam no mesmo lugar ou façam essa prova em casa. Você embaralhando as perguntas dificulta um pouco a cola, né? Vamos dizer assim. É uma forma. E a mensagem de confirmação, essa aqui é a padrão, sua resposta foi registrada, mas você pode digitar o que você quiser aí. Parabéns, você finalizou mais uma etapa, alguma coisa assim, tá? Mas o que eu estava falando é essa aba do teste. Na aba do teste eu tenho que criar teste. Quando eu crio o teste, eu vou habilitar algumas funções importantes para poder pontuar as questões respondidas pelos alunos. Então, imediatamente após o envio, eu posso liberar a nota ou posso liberar a nota depois da confirmação. Vou colocar imediatamente após o envio, tanto faz. As pessoas que responderem, elas podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas, os valores. Eu vou deixar só valores para justamente ninguém passar a resposta para o outro depois, né? E salvo. Quando eu faço isso, eu salvei, ele já habilitou aqui, ó, esse formulário coleta endereço de e-mail, então ele pede o endereço de e-mail como um campo obrigatório. Ele alterou também um outro aspecto. Quando você clica na caixa da pergunta, então ó, quando eu cliquei na caixa da pergunta, ele habilitou essa opção chave de resposta. Quando você clica em chave de resposta, você pode atribuir valor para essa questão, vou colocar aqui valor 1 ponto, e eu posso atribuir a resposta correta para essa questão. Então eu marco a resposta correta e aperto concluído. Ele já salva qual é a resposta correta e o valor que essa questão tem. Mesma coisa para cada uma delas. Eu atribuo o valor, chave de resposta, vou atribuir o valor dessa questão e vou colocar a resposta correta. E finalmente na última questão, vou fazer da mesma forma. Chave de resposta, atribuo o valor dessa questão e marco a alternativa correta, concluo. Tá pronta a sua prova? Tá quase. Agora a gente pode fazer o quê? Personalizar ela. Como é que a gente pode personalizar? A gente vem nesse botãozinho aqui, ó, personalizar tema. E você pode mudar a cor do jeito que você quiser, né? Você pode escolher uma imagem para colocar em cima. Você pode pegar dos temas aqui que já existem. Então eu posso pegar esse tema aqui e inserir. Ele já vai inserir o tema e mudar a cor de tal forma que combine com o tema. Ah não, eu tenho um tema específico, eu tenho uma logo minha, da minha escola, que eu quero colocar aqui. Beleza, você escolhe essa imagem lá de onde você estiver, né? É só fazer o upload, puxar para cá, ou você pode usar as fotos do seu Google Fotos, se você tiver sincronizado aí com alguma conta que tenha, tá? Então se eu fizer o upload, eu posso procurar essa imagem em algum lugar aí onde tiver essa imagem. Então, digamos que eu use essa imagem aqui. Então, tá aí a imagem, eu concluo, ou eu posso usar os temas já existentes aqui. Então, digamos que eu vou pegar esse tema e já colocar nessa prova, ele já substitui e deixa ela personalizada, inclusive com as cores que combinam com o tema. Você pode mudar aqui do jeito que você quiser. Percebe? A gente pode mudar de diversas formas aí. Ainda eu posso mudar o estilo de fonte, eu posso manter básico, que é o que está, eu posso colocar decorativo, posso colocar formal, posso usar ainda um terceiro tipo, um quarto tipo, que é o divertido. Um quarto tipo, que é o divertido. Então, básico, decorativo, formal e divertido. Vou deixar o básico. A nossa prova está praticamente pronta. Né? Tem todas as questões, já sei quais são as respostas, já tem marcação obrigatória. Agora está faltando um detalhe. O que está faltando? A gente visualizar como é que o aluno vai ver essa prova. A gente clica nesse botão e aqui está a forma que o aluno vai visualizar.
os campos que tem, o que ele vai ter que digitar, e as questões e o enviar. Então, quando está dessa forma, você pode até fazer um teste aqui, como é que funciona isso, né? Você pode digitar um e-mail qualquer, você pode, vamos colocar um e-mail aqui, ele já preenche o nome, você digita o seu nome completo, e aí você começa a responder. Então, vamos responder aqui as questões, vou marcar algumas aqui para a gente ver. E vou enviar. Ao enviar, eu posso ver minha pontuação, que foi o que a gente marcou. Então, mostrou que eu acertei 2 no total de 3. Então, já mostra a minha pontuação. Como eu não marquei lá a opção para mostrar a resposta correta e nem as que estão certas ou erradas e tal, então ele simplesmente mostra o que eu marquei e me conta a minha pontuação. Certo? Mais uma coisa interessante, ó. Aqui foi de uma outra. Então, para essa prova aqui que eu fiz, ó, eu tenho agora, já tenho respostas, já aparece o total de pontos, e eu tenho respostas aqui, ó. Quando eu clico na aba Respostas, vai mostrar todas as respostas que os meus alunos fizeram, o e-mail de cada um, né, a pontuação que cada um fez, e etc. E aqui eu tenho gráficos, ó, de pontuação, quantos acertaram por questão, para a gente ter uma métrica bem bacana na hora de fazer um acompanhamento com o aluno. A gente sabe que tipo de questão que eles mais erraram, mais acertaram, para a gente poder buscar formas de recuperar esse aluno. A gente pode transcrever, a gente pode compartilhar esses dados por planilha. É só você vir nesse botãozinho aqui, ó, ver respostas no planilhas. Quando você clica, ele vai gerar esses dados em uma planilha, lá no Planilhas do Google, certo? Que é uma planilha de Excel que você pode usar, onde vai ter todos os dados dessa avaliação. É aqui que você pode pegar esses dados e utilizar para aplicar no seu cálculo de média na sua escola, tá? Então, você pode fazer algumas alterações, por exemplo, geralmente a gente tem um nome antes da nota, porque aqui está a nota, né? Então, você pode pegar, selecionar tudo aqui, ó, e arrastar isso para cá, então você vai ter o nome antes da nota. Ah, mas essa nota tá 2 de 3, 3 de 3, dá pra gente alterar? Dá. Só clicar essa coluna, vir aqui nesse 1, 2, 3 aqui, ó, e selecionar automático. Ele já tira aquele formato e coloca só a pontuação. E aí esses dados aqui, ó, que vão te ajudar, principalmente, a dar a nota para o seu aluno. Se você faz uma questão valendo 3 pontos, não, uma prova valendo 3 pontos, ou 5 pontos, ou 10 pontos, você define a pontuação, e aí você pega essa nota aí, só transcrever para o seu diário, ou para onde você lança as suas notas. Bem tranquilo, bem prático, mas e aí? Quando você fez a prova, aqui eu te mostrei as possibilidades, né, como professor. Agora, como é que a gente envia isso para os nossos alunos? É só vir aqui, clicar em enviar, e você tem 3 opções. Você pode enviar por e-mail, só digitar o e-mail dos seus alunos aqui. Você pode enviar por link, então é só copiar esse link, ou se ele está muito grande, você coloca o URL curto. Esse link que você copia e cola no seu grupo de WhatsApp da sua turma, ou no grupo de Telegram, ou digita no quadro, sei lá. Você compartilha isso para os seus alunos da melhor forma possível. E ao clicar nesse link, ou ao digitar esse link lá na barra de busca, né, do Explorer que eles estiverem usando, ou digitar esse no navegador que eles estiverem utilizando para acessar a internet, eles vão acessar o formulário com essa visão que a gente tinha mostrado para o aluno, e ele vai responder e vai te mandar a resposta e você vai poder acessar, inclusive lançando essas notas na planilha já autocorrigido, tá? Você não vai precisar perder o tempo corrigindo cada prova, ela se corrige automaticamente. Muito prático, muito tranquilo, fácil de ser aplicado na sua escola. Eu tenho certeza que dá de boa para substituir uma prova a cada bimestre, para utilizar com esse tipo de ferramenta. Além de ser muito inovador, os alunos vão adorar. Se a sua escola tiver sala de informática, você pode aplicar na sala de informática. Se não tiver, os seus alunos, a maioria deles tiverem celular, você pode aplicar com o celular na sala de aula, cada um com o seu celular. Ou então você pode passar para casa, cada um faz em casa esse negócio. Dá para fazer também. São formas diferentes de você aplicar isso, né, de você aplicar uma prova, avaliar o seu aluno e que não dê trabalho para você. O tempo que você vai gastar para fazer isso aqui é o tempo que você gasta para elaborar uma prova normal. A diferença
é que você não vai precisar preocupar em corrigir essa prova depois, tá? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você estiver gostando desse tipo de material, deixe nos comentários aí, fala para mim que você quer mais tutoriais, mais ferramentas, né, ou então outro tipo de conteúdo. Deixa eu saber, eu preciso saber o que você está achando do nosso conteúdo. E não se esqueça de compartilhar com algum professor que você também queira ajudar a ser um professor de aula show. Afinal de contas, a inovação ela tem que começar aos poucos, mas ela vai ganhando um porte cada vez maior e a gente não vai ter como fugir disso. Então não deixe o seu professor ou aquele professor que é o seu colega se tornar obsoleto. A tecnologia está aí, ela vai continuar crescendo e a gente tem que se adaptar. Beleza? Forte abraço e eu quero ver o seu show.